Então, vamos para a revisão. Como eu havia falado, preparei vários exercícios, um de cada tópico, pelo menos um, alguns em fazer 2 ou 3 até, de cada tópico, e depois a gente delimita o que realmente, na verdade, tudo que a gente vai ver vai cair na prova, mas não vai cair da forma que a gente vai ver, não vai ser um exercício só para derivada, e um exercício só para integral, vai pegar, basicamente, aplicar trabalhar com as aplicações, e dentro das aplicações a gente vai ter todos os conteúdos que a gente viu durante o bimestre. Então, primeira coisa que a gente vai começar, reta tangente. Foi lá o primeiro conteúdo, acho que da primeira aula, a gente já definiu que era uma função vetorial de uma variável, definiu como calculava a derivada, que era muito simples. Primeiro a gente fez, né, o gráfico, né, da trajetória, depois definimos limite, definimos como calculava a derivada, e já fomos para a primeira aplicação, que era a reta tangente. Então, basicamente, determina a equação da reta tangente e a trajetória da função dada no ponto dado. Então, lembrando, aqui está a equação da reta tangente. Vamos usar essa aqui que é menorzinha, g de t0 mais lambda g' de t0. Quem é o t0? É o ponto destacado, nesse nosso caso é o 1. Quem é g? É essa função vetorial aqui, t quadrado, t. Beleza? Então, só achar a reta tangente a essa função no ponto t igual a 1. Essa função a gente já desenhou nas aulas passadas. É uma parábola, só que aqui no eixo x, né? O foco dela é no eixo x, não é para cima, a concavidade não é para cima, é para a direita, certo? Só uma forma diferente. Em tese, não existe essa função real, só na função vetorial, não existe. Que é aquela coisa que quando você passa a reta paralela ao eixo y, você vai cortar 2 vezes o gráfico, então não pode existir. Com um mesmo valor de x, 2 valores de y diferentes. Então, por isso que ela não é considerada uma função. É real, né? Vetorial, sim. Então, o que a gente precisa? Calcular a derivada, substituir no 1, nesse caso nosso o t0 é 1, e calcular o valor da função. Depois, só montar a equação da reta tangente. Beleza? Então, primeira derivada, só deriva sem substituir, depois substitui. Derivada de t quadrado e derivada de t. Derivada de t quadrado, 2t, derivada do t, 1. Aí, o próximo passo é substituir no 1, que é o ponto destacado. Então, 2 vezes 1, 2,1, 2, 1. E agora, substituir o valor da função no 1, que é 1 quadrado, 1. Então, ponto 1, 1. O ponto de apoio da nossa reta é 1, 1, com inclinação seguindo o vetor diretor, que a gente pode chamar também, certo? 2, 1. Então, nossa equação da reta é só substituir aqui. Fica sendo 1, 1 mais lambda 2, 1. Aqui a equação vetorial da reta, dá para fazer a equação paramétrica, equação segmentária, não é necessário, a equação vetorial já é suficiente. Como que é a paramétrica? Quando você faz a soma, né? 1 mais 2 vezes lambda, é a primeira coordenada, vírgula. 1 mais 1 vezes lambda é a segunda coordenada. Essa é a equação paramétrica. Aí a equação, ou seja, x é igual a 1 mais 2 lambda e y é igual a 1 mais lambda. A segmentária é quando você isola a lambda no x e no y e iguala as duas. Isso é coisa de álgebra linear, de geometria analítica, por exemplo, que vocês ou estão vendo ou vão ver semestre que vem. Acho que já viram álgebra linear. Vocês estão fazendo álgebra linear, então por isso já viram. Eu acho que é muito simples, né? Não tem nenhuma surpresa. Aí, agora sim começam os problemas. E esse exercício é para entregar, e como ele deu muita conta, eu preferi fazer para mostrar para vocês. Quem já fez, tudo bem, vai corrigir para ver se está certo. Certo? Quem não fez, vai ter uma ajudinha aí. Quase certeza que isso é para entregar. Deixa eu abrir aqui a lista para ver com vocês. Mas quase certeza que esse é para entregar. Isso, é o 5 para entregar. Então, por exemplo, para entregar 1 é só o produto vetorial entre funções vetoriais, daí é questão de álgebra linear, vocês já devem fazer, saber fazer. O 2, eu estou falando que é para entregar, né? O 2 é de limite, muito simples, a gente fez um muito parecido durante a aula.
3, calcular a derivada primeira e segunda ordem, também, tranquilo. Quarto, determinar a equação da reta tangente, e a gente acabou de fazer um ali, bem parecido, só que esse aqui é no R3. E o 5 é esse que a gente vai resolver agora. Só limpar aqui no notebook que está deslizando. Então, a curvatura e a torção ao longo da curva. Lembrando que é tanto a curvatura quanto a torção. Não, a curvatura apenas, ela tem 3 fórmulas diferentes. Então, a gente escolhe a que for mais viável, mais fácil para o nosso problema. No nosso caso, eu achei mais fácil pegar essa terceira, não, achei que era a segunda fórmula que a gente viu. A primeira é com base no vetor tangente, se eu não me engano. A segunda é com base no produto vetorial. E a terceira só é válida para funções no R2. Aqui a gente tem uma função no R3, né? Primeira, segunda, terceira coordenada. Então, essa aqui era mais fácil que calcular o vetor tangente, depois acho que o vetor normal, se não me engano. Ia demorar mais. Então, tem que, primeiro, a sequência, né? Calcular a derivada da curva, calcular a derivada segunda da curva, calcular o produto vetorial entre a derivada e a derivada segunda, calcular o comprimento do produto vetorial da derivada pela derivada segunda, e, por último, calcular o comprimento da derivada apenas e elevar ao cubo. Penúltimo, né? E agora o último, fazer a divisão. Beleza? Então, vamos por partes. Isso é só a curvatura. Depois tem a torção. Então, a primeira coisa, calcular a derivada da curva. A curva é t menos seno de t, 1 menos cosseno de t, t. Derivada fica, derivado do t, 1. Derivado é menos, né? Derivado do seno, cosseno. Vírgula. Derivado do 1, 0. Derivado do cosseno é menos seno. Com esse menos, fica menos com menos, mais seno. E a derivada do t, 1 de novo. Aí o próximo, derivada segunda, porque precisa da derivada segunda aqui dentro, antes de fazer o produto. Derivada segunda, derivada do 1 menos cosseno de t, seno de t, 1. Derivada 1, 0. Derivada menos cosseno, fica mais seno. Derivada mais seno, fica cosseno positivo, né? Lembrando só do cosseno, que é menos seno. E derivada do número 1, 0. Agora a gente faz produto vetorial. Antes de fazer o comprimento, lembrando que 2 barras é a norma, que é a mesma coisa que o módulo de um vetor, comprimento. Em cálculo a gente chama de norma. Então, primeira coisa, produto vetorial. O produto vetorial da derivada com a derivada segunda é um determinante, 3 por 3, né? Já que são funções de 3 coordenadas, onde a primeira linha é o IJK, a segunda linha é na sequência que aparece aqui, então a segunda linha é a derivada de primeira ordem, que as coordenadas da derivada de primeira ordem, 1 menos cosseno de t, seno de t, 1. E na terceira linha e última linha, a derivada segunda, que foi o último por ser calculado, seno, cosseno, 0. Usa a regra de Sarros aqui, que vocês já viram, né? Ela multiplica melhor, soma a multiplicação das diagonais principais menos as diagonais, a multiplicação das diagonais secundárias, e vai ficar o seguinte, então fica I vezes seno vezes 0, tá aqui, e na volta, já fiz a volta aqui, na volta ele é cosseno vezes menos, né? Cosseno vezes 1 vezes I. Aqui, ó, menos cosseno. Mais o seno, desculpe, o J. J vezes 1 vezes seno, por isso que tá aqui um seno, menos a volta. 0 vezes 1 menos cosseno de t vezes J, que tá aqui, ó. Beleza? O K. K vezes 1 menos cosseno de t vezes cosseno de t, que é o primeiro termo aqui, menos seno vezes K. Seno quadrado que tá aqui. Então, aqui, esse primeiro termo vai para 0, fica só o menos cosseno de ti. Esse segundo termo vai para 0, fica seno de t, j. E aqui tem que fazer as distributivas, né? Cosseno de t e menos cosseno quadrado de t, menos seno quadrado de tk. Tá? Aqui, ó. Menos, como eu falei, cosseno de ti, mais seno de tj, mais cosseno, fiz a distributiva aqui. Aí eu já agrupei, né? Mas ficaria menos cosseno ao quadrado, mais cosseno com menos cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Aí, como é menos cosseno ao quadrado com menos seno ao quadrado, eu tirei o menos aqui em evidência. Aí entra mais cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado. Por quê? Porque isso aqui, tudo tendo parênteses, vale 1. Facilita mais a nossa conta. Então, só fazendo essa simplificação aqui, que é a única que dá para fazer, dessa linha para baixo,
o produto vetorial entre a derivada primeira e a derivada segunda é menos cosseno de ti mais seno de tj mais cosseno de t menos 1k. Beleza? Aqui já não tem mais que fazer nenhum produto, só tem que calcular o comprimento desse produto vetorial, que continua sendo um vetor. Então, o próximo passo, eu só repeti, ó, vejam que eu só repeti a última linha aqui, para saber que agora a gente vai calcular o comprimento desse produto vetorial. Então, repetir aqui, menos cosseno de t, seno de t, cosseno de t menos 1. Agora a gente calcula o produto vetorial, desculpa, o comprimento desse produto vetorial, que é o quê? Raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Por isso ficou menos cosseno de t, tem que levar o sinal ao quadrado, mais seno de t, tem que levar o sinal ao quadrado, mais cosseno de t menos 1 ao quadrado. Menos cosseno de t ao quadrado fica cosseno ao quadrado de t, seno ao quadrado fica, o seno de t ao quadrado fica seno ao quadrado de t. Aí aqui, binômio de Newton, quadrado primeiro, menos, já que estão menos aqui, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Quadrado primeiro é cosseno do quadrado de t, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 cosseno de t vezes 1, 2 cosseno de t, mais 1 quadrado, 1. Beleza? Esse aqui vai dar 1 cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t, 1. Fica assim, ó. 1 daqui, mais esse outro 1 virou esse 2. Esse cosseno ao quadrado de t veio para cá, e esse menos 2t cosseno de t veio para cá. Beleza? Então acaba aqui. Não tem como simplificar mais isso. Não tem, não tem. Talvez se aqui fosse um cosseno de 2t, desse para fazer alguma coisa a mais, mas se não me engano não dá. Não dá para melhorar. Ok? Então para aqui, numerador para aqui. Próximo passo agora, só lembrando qual é a derivada 1 menos cosseno de t, seno de t 1. A gente precisa calcular o comprimento dela e elevar ao cubo, no final das contas, na hora de fazer divisão. Então, calcular o comprimento dela. A raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Então, raiz quadrada de 1 menos cosseno de t ao quadrado, mais seno de t ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Mesma coisa, esse aqui já foi calculado, né? Então, fica quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro e o segundo, mais quadrado segundo. Na verdade, inverteu aqui, né? Aqui era cosseno de t menos 1, aqui ficou 1 menos cosseno de t. Na verdade, só vejam que é a mesma coisa, só não trocou nada, trocou a ordem só. Beleza? Então, 1 menos 2 cosseno de t, mais cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t desse segundo aqui, mais 1. Esse 1 mais 1, 2. Só que aqui, ó, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t também dá 1. Então, 1 mais 1, 3. Então, fica 3 menos, esse daqui é o único que não foi simplificado, 2 cosseno de t. Aí a gente tem que pegar esse e levar ao cubo, mas a gente dá para levar só lá dentro da raiz não, dentro do quociente. Então, como fica a curvatura, que é o primeiro que a gente está calculando. Então, isso aqui é só da curvatura. A curvatura, o comprimento do produto vetorial, que está aqui, que foi acabamos de calcular, dividido pelo comprimento da derivada, que é esse aqui, elevado ao cubo. Não tem muito o que fazer aqui, não dá para melhorar isso. Eu tentei desenvolver, mas não simplifica. Então dá para parar aqui. Essa é a curvatura. Meio comprida, né? Bem cheia de conta. Será que curvatura cai na prova? Não faz nenhum sentido não cair, né? Provavelmente com certeza cai. Beleza? Próximo que a gente vem agora é a torção. A torção, a gente vai basicamente pegar quase todos os elementos já foram calculados, por exemplo, o que está dentro do parente já foi calculado, esse aqui também já foi calculado, só troquei a ordem, né? Aqui eu coloquei módulo, mas é a norma também, porque lá na fórmula da torção está módulo, mas é a norma. Então, essa parte dentro foi calculada, essa parte também já foi calculada, só falta calcular essa derivada terceira ordem. Ou seja, pega a derivada segunda e deriva de novo. Beleza? Então,
Opa, posso demais. Primeira coisa que precisa calcular é a derivada terceira. A derivada segunda é essa aqui, ó. Seno de t, cosseno de t, zero. Então, deriva a derivada segunda para chegar na derivada terceira. Derivada de seno de t, cosseno de t. Derivada de cosseno de t, menos seno de t. Derivada de zero, zero. Só isso que estava faltando mesmo. Agora é só fazer as multiplicações e fazer a divisão, tá? Esse daqui, pessoal, essa parte de cima, ele tem um nome. Ele é o chamado de produto misto. Eu não sei se vocês verem álgebra linear, que é o primeiro produto vetorial entre dois vetores, depois o resultado, um produto escalar, a gente chama de produto misto. Dá para fazer ele direto, mas como a gente já tem esses dois aqui de dentro, não precisa fazer ele de novo. Mas dá para fazer. Como que fica o produto misto? A primeira é um determinante de 3 por 3, a primeira linha você só copia as coordenadas da F', a segunda linha é da F duas linhas e da terceira linha é F três linhas, e calcula o determinante. No final das contas vai ser um número ou, né, uma função real, e é exatamente o resultado de um produto misto. Por que é misto? Porque tem dois produtos, um produto vetorial com um produto escalar no meio, beleza? Isso já tem em álgebra linear. E a parte de baixo é só pegar o resultado que a gente já tem do slide anterior e levar ao quadrado. Esse aqui, ó, o módulo, ou a norma, né, que é o comprimento do produto vetorial da derivada pela derivada segunda, que tá aqui, ó. Cadê? Aqui, não, aqui, ó, esse aqui. Só elevar ao quadrado, ou seja, retirar da raiz, certo? Então já está feito. Não precisaremos fazer de novo. Então, produto vetorial também já foi feito nos slides anteriores, já está aqui o resultado, menos cosseno de t, seno de t, cosseno de t menos 1. Então, é só pegar este e multiplicar, né, escalarmente por esse daqui, que é o que está aqui no próximo, na próxima linha. Que aparece na próxima linha. Isso. Ó, produto vetorial vezes o produto escalar. Menos cosseno de t vezes o cosseno de t, que no produto escalar, lembrando, primeiro vezes o primeiro, mais segundo vezes o segundo, mais terceiro vezes o terceiro. Então, menos cosseno de t vezes cosseno de t, menos cosseno ao quadrado de t. Seno de t vezes menos seno de t, menos seno ao quadrado de t. Aí eu nem coloquei o terceiro, porque vai ficar o seguinte, ó, cosseno de t menos 1 vezes zero, e vai anular todo mundo, então eu nem coloquei. Não é necessário, porque é vezes zero. Aqui a gente tem menos cosseno de t ao quadrado com menos seno de t ao quadrado, dá para colocar o menos em evidência, fica menos cosseno de t dividido pelo menos, entra o cosseno de t ao quadrado, positivo. Menos seno de t dividido por menos, entra o seno ao quadrado de t, positivo. Beleza? Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, terceira vez que a gente está usando só nesse exercício, igual a 1. Mas eu coloquei para, como não ia caber aqui na mesma linha, eu coloquei direto lá na divisão. Então, como que fica? Aqui, esse menos aqui eu já coloquei aqui embaixo, tá? Porque tá a parte de cima é negativo, com a parte de baixo é positivo, menos com mais menos, já joguei aqui na frente. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t dividido. Como eu falei, isso aqui já tinha sido calculado. Agora é só elevar ao quadrado. Então fica 1 menos, né? Menos 1 sobre cosseno ao quadrado de t menos 2 cosseno de t mais 2. Não dá para simplificar isso aqui também, não, infelizmente. Beleza? Ah, professor, pode dar negativa a torção? Pode. Na verdade, sempre que o gráfico está subindo no eixo positivo, ou na parte positiva do Z, a torção vai ser negativa. Se ele estiver descendo, a torção é considerada positiva. Tá? É só uma relação. Então, em geral, se conforme a gente vai desenhando a função e ela vai subindo no eixo Z, ou seja, se a gente voltar lá no gráfico da função, cadê o gráfico da função? Gráfico da função não, desculpe, a equação, ó. Sempre que for, em tese, né, não sempre, mas em geral, quando a coordenada z for positiva, ou seja, ela cresce conforme aumenta o valor de t, a torção vai ser negativa. Se ela for negativa aqui, ela decresce, em geral, a torção é positiva. Beleza? Então tá aqui. Por que eu tô falando que vai ser negativo? Porque, lógico, aqui vai ter variações, você pode ter valor, a parte de baixo da negativa, daí vai ficar 1 sobre o negócio negativo, fica negativo, vezes esse menos na frente, fica positivo, mas em geral, né? Isso que eu quis dizer. Ok? Então, essa, como eu falei, é bem mais extensa. A torção tem que foi um único slide, porque a gente já tinha calculado praticamente tudo. Então, a gente só pegou os resultados e calculou um produto vetorial, um produto escalar dizendo. Só isso que a gente teve que fazer. Calcular um único produto escalar.
Próximo. Só um minutinho, eu vou pegar um golinho de café. O plano normal e osculador. Se não me falha a memória, eu espero que esse não seja para entregar, mas é o 6 para entregar. Então, uma partícula realiza um movimento no espaço descrito pela curva. Então, a letra A é calcular o plano normal e osculador, a letra B, se eu não me engano, é calcular a torção. Só que esse aqui é para entregar, a gente vai fazer exatamente o que é para entregar. Se for ver, ele é o número 10 da lista normal, que é ó, as equações do plano normal e osculador, depois a torção e depois a curvatura, tá? A gente vai fazer só a parte que é para entregar, que é só os planos normal e o plano osculador, para t igual a π sobre 4. Então, não é um plano geral, não é uma equação geral do plano, é exatamente no ponto t igual a π sobre 4. Então, só lembrando, a gente vai precisar substituir esse valor na função para saber qual é o ponto que a gente vai encostar o nosso plano. Então, a gente precisa lá, primeira coisa, na função aqui, substituir, ó, π sobre 4 no lugar do t. Vai ficar, ó, cosseno de π sobre 4, 1 sobre a raiz de 2 seno de π sobre 4, 1 sobre a raiz de 2 seno de π sobre 4. Que é o que eu coloquei aqui embaixo, ó. Aqui, só substituir. Aí, só lembrando, cosseno de π sobre 4 é igual a seno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, esse primeiro deu raiz de 2 sobre 2. Aí, 1 sobre raiz de 2 vezes seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Corta o raiz de 2 com raiz de 2, fica 1 sobre 2. E 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta a raiz de 2 sobre 2, esse aqui fica 1 sobre 2. Beleza? Então, o primeiro continua a raiz de 2 sobre 2, o segundo fica meio e o terceiro meio. Então, este é o ponto que a gente vai encostar o nosso plano, tanto o plano osculador quanto o plano normal. A gente precisa, lembrando, lá para gerar a equação geral gerar a equação geral de um plano. Tá certo. Que é gerar de criar e outro geral porque usa para todos, né? Então, para gerar a equação geral do plano, a gente precisa de um ponto e, em geral, dois vetores, dependendo da forma que a gente efetua o cálculo da equação. Aqui a gente só precisa de um vetor e o ponto, né? Porque vai ficar x menos a primeira coordenada, vírgula, y menos a segunda coordenada, vírgula, z menos a terceira coordenada. Aí as equações. A equação do plano normal acabei de falar, ó, x menos a f1. Quem que é a nossa f1? É aqui, aplicado no t0. É esse raiz de 2 sobre 2. Vírgula, y menos a f2. Nesse caso, meio. Z menos a f2, meio também. Vezes o vetor tangente t no T0. Nesse nosso caso, nosso T0 é o ponto destacado, que é π sobre 4. Então, provavelmente na prova, pessoal, não vai ter um exercício, calcule o vetor tangente unitário, calcule o vetor normal, calcule o vetor binormal. Não vai precisar fazer isso. Por quê? Porque se eu colocar simplesmente, calcule o vetor, a equação do plano normal, a gente já precisa calcular o tangente unitário. Se eu colocar, calcule a equação do plano osculador, precisa calcular o binormal. Então, para passar pelo binormal, tem que calcular o tangente e o normal, certo? Então, não precisa colocar um exercício só para calcular tangente e normal. Coloco um, que é para calcular plano normal e osculador, exatamente como está aqui. Tem que calcular os três de uma vez só, e já passa por todos os tópicos, ok? Então, essa é a equação do plano normal, e a segunda aqui é a equação do plano osculador. Vejam que a primeira parte é igualzinho aqui, até o ponto, né? Aí, em vez de multiplicar pelo tangente, a gente multiplica pelo binormal, beleza? E o normal? O normal precisa para poder calcular o binormal. Então, vai ter que calcular os três, tangente, normal e binormal. Vamos começar pelo calcular aqui o plano normal, né? Primeira coisa, calcular o vetor tangente. Então, lembrando, como que é o vetor tangente? É a derivada da função dividida pelo comprimento dela, porque a gente quer sempre o tangente unitário para facilitar nossas contas. Só por isso. Para evitar mais problemas, né? Ficar mais complicado o cálculo.
Então, primeira coisa, derivada da função. Qual é a função? Cosseno de t, 1 sobre raiz de 2 seno de t, 1 sobre raiz de 2 seno de t. Derivando isso, derivado do cosseno menos seno, 1 sobre 2 raiz de 3, 1 sobre 2, desculpe, sai da derivada, então fica 1 sobre 2, derivado de seno, cosseno. 1 sobre 2, raiz de 2, derivado de seno, cosseno também. Já achamos. Agora, o próximo passo, veja aqui, a parte de baixo. Calcular o comprimento deste vetor resultado. Que é o quê? Raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. É que o segundo e o terceiro são iguais, né? Seria segundo ao quadrado mais segundo ao quadrado. Então, aqui, na verdade, foi eu coloquei essa linha a mais, mas não precisava dela. Porque era mais fácil calcular direto aqui. Se a gente calcular direto nesse, a gente já vai ver que vai dar o mesmo resultado. Mas tudo bem. O que eu fiz? Primeiro, eu substituí o t igual a π sobre 4, certo? Na derivada. Então, menos seno de π sobre 4, 1 sobre a raiz de 2 cosseno de π sobre 4, 1 sobre a raiz de 2 cosseno de π sobre 4. Então, menos raiz de 2 sobre 2, aí fica 1 sobre a raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, corta esse raiz de 2 com esse raiz de 2, a mesma coisa na terceira coordenada, corta esse raiz de 2 com esse raiz de 2. Então, na verdade, fica menos raiz de 2 sobre 2, meio e meio. Se vocês olharem, esse é exatamente a função no ponto, só que com o sinal trocado aqui, ó, só no primeiro, ó. A função no ponto é raiz de 2 sobre 2, meio e meio. Mesma coisa que tá aqui, ó. Só que aqui eu, como falei, né, trocou o sinal só. Beleza? Mas aqui que eu fiz, aqui só para mostrar o comprimento dele, mas nem precisava calcular isso aqui, porque a gente já vai chegar num valor geral. Calcular o comprimento para qualquer t, que é, em geral a gente calcula para qualquer t, mais fácil. Porque se ele for um valor fixo, a gente não precisa ficar calculando para cada t que a gente for substituir. A gente já joga o valor fixo, que é geral. Então, raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado, que é o que está aqui embaixo. Raiz quadrada de menos seno ao quadrado, mais 1 sobre a raiz de 2 vezes cosseno ao quadrado, mais 1 sobre a raiz de 2 vezes cosseno ao quadrado. Menos seno de t ao quadrado fica seno ao quadrado de t, menos ao quadrado fica mais. 1 quadrado, 1, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, 2, cosseno de t ao quadrado, cosseno ao quadrado de t. Mesma coisa para o segundo, ó, 1 quadrado, 1, raiz quadrada vezes elevado ao quadrado, 2, vezes cosseno ao quadrado de t. Metade de um cosseno ao quadrado com mais metade de um cosseno ao quadrado dá um cosseno inteiro. Um cosseno inteiro com mais um seno inteiro dá 1 ao quadrado, lembrando, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1, raiz quadrada de 1, 1. Então, nem precisa, se a gente calcular para esse aqui, também vai dar 1. Mas vejam que para qualquer t, sempre o comprimento da derivada vai dar 1. Então, não precisa nem fazer mais contas. Então, como fica o nosso tangente unitário? Tangente unitário é a derivada da r dividido pelo comprimento da derivada da r. Que deu, o comprimento já é 1 para qualquer t, então é só repetir a derivada da r. Tá aqui, ó. Nesse nosso caso, aplicar a lógica no ponto, né? Beleza? Então fica... por isso que eu tive que calcular aqui. Verdade, faz sentido. Tem que aplicar no ponto. Menos raiz de 2 sobre 2, vírgula 1 meio, vírgula 1 meio. Tudo isso dividido pelo comprimento dele. O próprio comprimento, que é 1. Então não mexe nada. Se dividir por 1, você não mexe nada. Ok? Então aqui já temos o tangente unitário. Basta agora efetuar a multiplicação para calcular o plano normal. Sim, aqui na sequência eu fiz tangente, depois o normal e depois o binormal, daí a gente já calcula direto os dois planos. Então, como que a gente chega no normal? Pega esse tangente que a gente acabou de calcular, só que, vejam, não dá para derivar esse. Se você derivar esse, vai dar 0, 0 e 0. Deriva este daqui, tá? E substitui no π sobre 4. Lembrando, não pode derivar o valor numérico que vai dar 0, tem que derivar esse aqui de cima. Então, e depois substituir no ponto. Então, o normal vai ser a derivada do tangente dividida pelo comprimento da derivada. Então, esse é o tangente, sem substituir o π sobre 4, tá? Sem substituir π sobre 4. Substituindo π sobre 4 é o raiz de 2 sobre, menos raiz de 2 sobre 2, meio, meio. Então, é antes de substituir. Então, a gente vai derivar, a primeira coisa, deriva esse. Derivar de menos seno de t, vírgula 1 sobre raiz de 2 cosseno de t, vírgula 1 sobre raiz de 2 cosseno de t. Derivado de menos, o derivado do seno é mais cosseno. Só como tem o mesmo na frente, fica menos seno, menos cosseno de t. Derivado do cosseno, menos seno. Então, fica menos 1 sobre raiz de 2 seno de t. E a mesma coisa para o terceiro. Derivado do cosseno, seno, fica menos 1 sobre raiz de 2 seno de t.
Aí sim a gente pode substituir o valor t igual a π sobre 4, tá? Mas primeiro vamos calcular aqui o comprimento da derivada. Novamente, comprimento de um vetor, raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, raiz quadrada de menos cosseno de t ao quadrado, mais menos 1 sobre raiz de 2 seno de t ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 2 seno de t ao quadrado. Tá aqui, tudo tá aqui. Menos cosseno ao quadrado fica cosseno ao quadrado de t, mais, mesma coisa aqui, menos fica positivo, né, já que é potência par. 1 quadrado, 1, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado dá 2, seno ao quadrado, tá aqui. Mesma coisa para o terceiro. Então, fica metade de seno ao quadrado com mais metade de seno ao quadrado, dá 1 seno ao quadrado inteiro. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Beleza? Então, de novo, a derivada da tangente ou do vetor tangente unitário também tem comprimento 1. Para qualquer t, veja que eu não coloquei um t específico, coloquei para qualquer t. Também é igual a 1. Então, como fica aqui no nosso normal? Lembrando que tem que substituir no π sobre 4. Então, vai ficar assim, ó. Menos cosseno de π sobre 4, menos 1 sobre raiz de 2 seno de π sobre 4, menos 1 sobre raiz de 2 seno de π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Com menos aqui da frente, menos raiz de 2 sobre 2. Aqui vai dar menos 1 sobre raiz de 2, vezes raiz de 2 sobre 2. Corto raiz com raiz, fica menos meio. E menos meio também. Como já é 1 o comprimento, se eu dividir por 1 vai dar ele mesmo, tá? Então nem precisou. Só voltando aqui. Nem precisou aqui. Dividir por 1, né? Olha aqui, teria que dividir por 1. Próximo passo agora, tendo o vetor tangente, tendo o vetor normal, a gente calcula o binormal. Como a gente calcula o binormal? Como o produto vetorial entre o tangente, nesta ordem, tangente e o normal. Então fica, já que é na ordem tangente vezes o normal, a primeira linha é o IJK sempre, a segunda linha são as coordenadas do t e a terceira linha do normal, beleza? Lembrando então que, ó, menos raiz de 2 sobre 2, meio, meio, são as coordenadas do t, e menos raiz de 2, menos meio, são as coordenadas do n. Aqui faz o produto vetorial, o que é, na verdade, o determinante. E a regra de Sarros novamente. Então, tem que lembrar e estudar a regra de Sarros, tá, pessoal? Tem que lembrar disso. Lembrando que prova vai ser com consulta, tá? Para evitar problemas. Eu acredito que na turma de vocês não teve tanto problema, mas eu tive problemas, principalmente nas turmas de quinta e sexta, que o pessoal colocava a resposta final, está resolvido no caderno aparecido. Eu colocava a resposta, pulava um monte de passo e já colocava a resposta final na prova. Perdeu nota. Porque na prova vocês têm que me demonstrar, né, que vocês sabem resolver. Daí não adianta nada você pegar e já colocar a resposta final sem resolver nada, você não está comprovando nada. Beleza? Então, lembrando, prova com consulta, né? Tem que fazer por extenso. Então, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Prova com consulta, não vai ser uma prova mais fácil, nem mais difícil, vai ser mais elaborada, vai ser diferente. Mas a gente conversa depois, quando a gente terminar a revisão. Então, aqui fazendo o produto vetorial, já fazendo todos os cálculos, né? I vezes meio menos meio, que é o primeiro aqui, menos a volta. Menos meio vezes I, então menos meio vezes meio, tá? Vejam que aqui fica, ó, aqui vai ficar menos um quarto, né, multiplicando isso aqui, e esse menos com menos mais um quarto. Zerar esse primeiro termo inteiro. J. J vezes meio vezes menos raiz de 2 sobre 2, que é esse primeiro aqui, menos a volta do J. Menos meio vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes J. Tá aqui, ó. Esse aqui fica menos raiz de 2 sobre 4, menos com menos mais, só que com esse outro menos, menos. Então, aqui dá raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4, vamos dizendo, menos também raiz de 2 sobre 4.
Menos raiz de 2 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4 fica menos raiz de 2 sobre 2. Vezes J. K vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos meio, que é esse primeiro, também vai dar menos com menos mais, raiz de 2 sobre 4. Aí a volta. A volta aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 vezes meio, menos raiz de 2 sobre 2 vezes meio, vezes K, que é esse segundo termo aqui. Então, menos com menos mais, menos com menos mais. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Ok? Raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. Então, já fazendo essas contas, a gente tem o seguinte. E, como eu já havia falado, zero. Aqui, menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, que vai dar raiz de 2 sobre 4. Mais raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre... Falei resposta final. Raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. Tá aí, ó. 0 menos raiz de 2 sobre 2, J, mais raiz de 2 sobre 2, K. Ou seja, 0 menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Temos o binormal agora. O que falta? Agora só falta montar as equações, tanto do plano normal quanto do plano osculador. Então tá aqui. Plano normal usa o vetor tangente. Então é x menos f, a primeira coordenada da função, lá aquela primeira que a gente calculou no começo do exercício, vírgula, y menos a segunda coordenada da função, aquela primeira que a gente calculou no começo do exercício, z menos a primeira coordenada da função, vezes o tangente, já substituindo o π igual a π sobre 4. Então ficou assim, x menos raiz de 2 sobre 2, vírgula, y menos meio, vírgula, z menos meio, vezes o tangente, que é menos raiz de 2 sobre 2, meio, meio, igual a zero. Faz o produto escalar. Primeira vezes a primeira, mais segunda vezes a segunda, mais terceira vezes a terceira. Então vai ficar x menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, mais y menos meio vezes mais meio, mais z menos meio vezes meio. Fazendo a distributiva, então aqui vai ficar x vezes menos raiz de 2 sobre 2, então menos raiz de 2 sobre 2x, menos raiz de 2 sobre 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2, dá mais raiz de 2 sobre 2, y vezes meio, meio de y, menos meio vezes menos meio, tá aqui, z vezes meio, meio de z, menos meio vezes menos meio, tá aqui. Então vejam aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então vai dar 2 quartos, meio. Tá? Aqui deu meio. Aqui, 1 quarto, meio vezes meio dá menos 1 quarto, menos 1 quarto. 1 quarto, menos 1 quarto com menos 1 quarto dá menos 2 quartos, ou seja, menos meio. Menos meio com mais meio, zero. Aqui, ó, mais meio, menos 1 quarto com menos 1 quarto fica menos meio, com esse mais meio, zero. Então, o plano normal é menos raiz de 2 sobre 2x mais meio de y mais meio de z igual a zero. Que é a parte, o d, né, que é a parte numérica, que não multiplica em uma variável, dá zero. Beleza? Esse foi o plano normal. Então, lógico, calcular o plano normal, ali deu um slide, porque a gente já passou 3 slides calculando todos os vetores anteriores. Próximo agora o plano osculador. Então, o plano osculador, lembrando que essa primeira parte é a mesma do plano normal. Então, é x menos raiz de 2 sobre 2, y menos meio, z menos meio, vezes o binormal que a gente calculou agora há pouco. Então, aqui, né, o binormal, primeira coordenada zero, segunda coordenada menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, a última coordenada. Então, fazendo a distributiva não, fazendo o produto escalar, 0 vezes x menos raiz de 2 sobre 2, então já vai zerar esse pedaço, tá? Já que toda a primeira coordenada é vezes zero, zerou tudo. Y menos meio vezes menos raiz de 2 sobre 2. Então fica y menos meio vezes menos 2 sobre raiz de 2. Tem que fazer distributivo, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2y. Menos com menos mais raiz de 2 sobre 2 vezes meio. Aí que fica z vezes raiz de 2 sobre 2. E menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2y. Mais meio vezes raiz de 2. Só que vejam, esse mais meio vezes raiz de 2 sobre 2, com esse menos meio vezes raiz de 2 sobre 2, zero.
mais z, melhor, raiz de 2 sobre 2 vezes z. Aqui, ó. Já coloquei junto para cancelar. Afinal das contas, o plano oscilador fica sendo menos raiz de 2 sobre 2y mais raiz de 2 sobre 2z. Então, apenas, sei lá, 4 ou 5 slides para fazer um único exercício. Que esse é para entregar. Então, já fiz dois que são para entregar. A lista de vocês vale 2,6, não, desculpa, 2,4, enquanto 0,6 já são meus, tá? Então, a lista de vocês só vale 2,4 agora. Continuando, agora a gente entra na integral. E eu espero que essa não seja para entregar. Não, acho que não é para entregar. Na verdade, ela é para entregar sim. Só que ela para entregar a parte A. Eu vou fazer a parte B, tá? A parte A é o produto integral de 0 a 1 do produto vetorial dessas duas funções aqui. A parte B é o produto escalar. Tanto faz a A. Aqui não vai mudar muita coisa mesmo. Então, primeira coisa que a gente precisa o quê? Calcular o produto escalar entre as duas funções. Opa, no slide errado. Calcular o produto escalar entre duas funções. As duas funções é f e a g. Aí, com o resultado, aí sim a gente calcula a integral. Então, primeira coisa, só escrevendo a f como sendo na forma vetorial, para ficar mais fácil. A g na forma vetorial. Então, a f é t1 e na t. A g 1, 1, 1, já que é i mais j mais k, 1, 1, 1. E agora a gente faz o produto escalar. Primeira vezes a primeira, t vezes 1 mais segunda vezes segunda, 1 vezes 1 mais terceira vezes terceira, e na t vezes e na t. Então, t vezes 1 mais 1 vezes 1 mais e na t vezes 1. T vezes 1t mais 1 vezes 1, 1, mais e na t vezes 1, e na t. Agora a gente calcula a integral dessa função final aqui, que é uma função real agora. Integral de 0 a 1 do produto escalar de f de t vezes g de t, vai ficar integral de 0 a 1 de t mais 1 mais e na t. Integral de t é t quadrado sobre 2 mais integral do 1t mais integral de e na t, ele mesmo. E na t, lembrando que é ele mesmo. Variando de 0 a 1. Então, tem que substituir o limite inferior, que é 0? Sim, porque tem uma exponencial aqui. E na 0, 1. Então, fica 1 quadrado sobre 2 mais 1 mais e na 1 menos 0 ao quadrado sobre 2, 0, mais 0 mais e na 0, 1. Então, com esse menos, fica menos 1, né? Fica meio mais 1 mais e menos 1. Esse menos 1 daqui é o mais com menos. Então, dá só meio mais e. Muito simples, né? Isso aqui é muito tranquilo. Então, não, essa aqui não era para entregar, mas já dá para ter uma ideia de como deve ser feito em vez de fazer o produto escalar, você faz o produto vetorial primeiro antes de integrar. Lembrando que na A o resultado vai ser um vetor e não um número, porque o resultado do produto vetorial é um vetor, e a integral de um vetor é vetor. E a 14, comprimento de arco. Não é que é para entregar, mas eu acho que é até mais difícil do que é para entregar. Não, acho que não, que é para integrar, porque entregar é um pouquinho mais complicado, porque ela só tem ela tem 3 coordenadas, essa só tem 2. Só por isso, mas a ideia basicamente é a mesma. Então, só lembrando, como a gente calcula o comprimento de um arco dentro de uma variação do t, que né, o t está variando dentro do intervalo. A função a equação do comprimento do arco é o L de gama, né? No nosso caso, que a gente chama ele de gama, com a integral de A até B. Então, aqui, ó, o T, variação do T, né? De 0 até 2π, nesse caso, do módulo da derivada da função gama. Então, tem que pegar a gama, lembrando, né, aqueles três ou quatro etapas, 4 etapas. Pega a gama, deriva a gama, calcula o comprimento da gama, são 13 etapas. E aí sim calcula a integral. E neste cálculo aqui do comprimento, que em geral geram as raízes quadradas lá, sempre vai gerar raiz quadrada, mas é lá que aparece o problema. Aí vai cair num tópico que a gente abordou em cálculo 1, que é a substituição trigonométrica na integral. Vocês já viram, então vocês sabem resolver, beleza? E é o que acontece nesse exercício aqui.
Então, a primeira coisa, calcula a derivada. Derivada da gama, derivada de t, cosseno de t, vírgula t, seno de t. Desculpa, pessoal, espirrar um pouquinho só. Acho que espirro não é coronga, né? Não. Tosse, isso. Tosse espirro não. Então, derivada do produto aqui, ó. T vezes cosseno de T. Então, derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais, já que é um produto, né? Mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Vírgula, a mesma coisa para o segundo, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Derivada do T1 vezes cosseno de T, mais o T vezes a derivada do cosseno de T. Derivada do cosseno menos seno. Então, fica cosseno vezes T menos seno. Menos do seno aqui, com mais menos. E aqui é o segundo, derivado do T1 vezes o segundo sem derivado, o seno de T, mais T sem derivar vezes a derivada de seno de T, cosseno de T. Beleza? Então, essa aqui é a derivada. Lembrando, tem um produto. Mesma coisa que para entregar também, se não me falha a memória, tem produto também. Isso, tem que fazer regra da potência, tá? Tomar cuidado, senão acabar errando por esquecer das regras de derivação. Beleza? Para não esquecer das regras lá do cálculo básico, né, inclusive. Próximo passo agora é calcular o comprimento. Já temos a derivada? Ó, próximo passo é calcular o comprimento da derivada. Então, vai ficar a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado. Tá aqui, ó. Cosseno de t menos t seno de t ao quadrado, mais seno de t mais t cosseno de t ao quadrado. Tem que fazer, desenvolver o binômio de Newton nos dois casos. Então, é derivado primeiro, menos, já que é um menos aqui no meio, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais, eu falei derivado primeiro, eu falei o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mais, aqui como é um menos no meio do binômio, então é o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar dentro aqui, já desenvolvendo, cosseno ao quadrado, menos 2t, cosseno de t vezes seno de t, mais t, seno de t quadrado, seno de ao quadrado de t. Esse é só o primeiro binômio. Até aqui é o primeiro binômio. Mais seno ao quadrado de t, mais duas vezes o seno vezes t cosseno de t, beleza? Mais t quadrado cosseno quadrado de t. Vejam, esse cosseno quadrado mais esse seno quadrado dá 1. Já... Calma lá, que tá faltando coisa aqui. Ah, não, sim. Antes disso, ó, menos 2t cosseno de t vezes seno de t, com esse mais 2t seno de t cosseno de t. Lembrando, né? Seno de t vezes cosseno de t é a mesma coisa que cosseno de t vezes seno de t. Então, este corta com este. Antes de colocar os quadrados em evidência para dar 1, corta esses dois. Então, corta esse com esse termo aqui. Já diminui bastante. Fica só cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t, mais t quadrado seno quadrado de t, mais t quadrado cosseno quadrado de t. Então, cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t dá 1. Aqui eu coloquei o t em evidência, porque tem t no primeiro, t quadrado, e t quadrado no segundo. Então eu coloquei o t quadrado em evidência. Então esse primeiro parênteses dá 1, e esse segundo parênteses também dá 1. Então, no final das contas, dá 1 mais t quadrado. E essa só dá para resolver por substituição trigonométrica. Como vocês já viram isso em cálculo básico, né, não preciso fazer, perder tempo fazendo, porque é muito longa. Essa aqui, inclusive, vai dar integral de secante ao cubo, tá? Fazendo lá, ó, vai cair nisso, a integral de 0 a 2π de raiz quadrada de 1 mais t quadrado, fazendo substituição trigonométrica, a gente tem lá, e já resolvendo, a gente tem que dar 21,256, tá? Para mim, aqui no cálculo 3, não é interessante ficar verificando se vocês sabem calcular a substituição trigonométrica na equação. O que é importante para mim? Saber se vocês conseguem desenvolver essa sequência de passos, tá? Daqui para cá, aqui sim, dá para jogar na calculadora, no Wolfram, aonde for, no GeoGebra, e calcular o valor numérico, só colocar o valor numérico. O que não dá é, a partir daqui, já colocar o valor numérico, pular toda essa etapa de gerar a integral. Tem que gerar a integral, tá? Então, só jogar...
Ah, isso aqui é igual a 21, chegou nesse primeiro, é igual a 21,256, está errado, porque não, você pula toda a etapa, que é o processo do cálculo 3, que é o quê? Calcular a derivada da gama, calcular o comprimento da gama e montar a integral, tá? Só resolver a integral de uma variável, embora seja fácil, dependendo de quais sejam, ficam fáceis, né? Não é o que vai ser corrigido aqui. O que vai ser corrigido é todo o processo de montar a equação do comprimento de curva. Beleza, pessoal? E acabamos aqui. Então, deixa eu finalizar a aula, a gravação da aula, que era isso aqui que eu ia resolver. Então, qual